Você já ouviu falar de lugares que guardam histórias sombrias? Lugares que parecem absorver o medo de quem passa por eles? Hoje, vou contar a história de uma casa amaldiçoada, onde os sussurros não são obra do vento, mas sim de algo muito mais sinistro. Respire fundo e ouça com atenção, pois você pode ouvir os sussurros também. A história começa há décadas, em uma pequena vila esquecida no interior. No topo de uma colina, uma casa se destacava, com sua fachada sombria e janelas que pareciam sempre observar. Diziam que ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Os moradores do vilarejo evitavam passar por perto à noite, pois ouviam sussurros. Sussurros que pareciam sair das paredes. Na década de 1980, uma família decidiu desafiar a lenda. Eles eram novos na vila e não acreditavam em superstições. O pai dizia: "É só uma casa velha, não tem nada de especial." Mas na primeira noite, tudo mudou. A filha mais nova, Sofia, acordou no meio da noite com uma sensação estranha. Ela ouvia algo como vozes, mas a casa estava em silêncio, ou deveria estar. Ao olhar para a parede, percebeu que o som vinha dali. Eram sussurros. No começo eram incompreensíveis, mas logo ela ouviu algo que congelou seu sangue. "Sofia, venha brincar." Os eventos se tornaram mais frequentes. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. As janelas se abriam sozinhas no meio da noite. A mãe começou a ver reflexos estranhos no espelho, como se algo estivesse observando. E Sofia? Ela não queria mais dormir sozinha. O pai, cético, decidiu investigar. Ele passou noites no porão, onde acreditava que os sons começavam. Foi lá que encontrou algo inesperado. Um diário antigo, escondido entre as tábuas do chão. Ao folheá-lo, viu frases escritas repetidamente, como se a pessoa que escreveu estivesse desesperada. "Eles estão nas paredes, eles nunca vão embora." Na última noite, tudo chegou ao limite. Os sussurros se transformaram em gritos. A família ouviu o nome de Sofia ecoando pela casa, mas ela não estava no quarto. Eles a encontraram no porão, parada no meio do chão, segurando uma boneca que ninguém reconhecia. Ela olhou para os pais e disse: "Eles estão aqui, eles querem ficar." Os vizinhos ouviram gritos naquela noite, mas quando foram verificar, a casa estava vazia. A família havia desaparecido sem deixar vestígios. Tudo o que restava era o diário, agora com uma nova frase escrita à mão: "Eles têm companhia agora." Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com a família. Alguns dizem que os sussurros eram ecos de um passado sombrio. Outros acreditam que algo vive naquela casa, algo que nunca deveria ser perturbado. E você, teria coragem de passar uma noite lá? Se você ouvir algo esta noite, não abra a porta. Você já olhou para um espelho e sentiu que algo estava errado? Como se o reflexo tivesse vontade própria? Hoje vou contar uma história sobre um espelho que não apenas reflete imagens, mas também almas. Essa é a lenda do espelho do corredor. Observe bem os seus reflexos, porque eles podem estar observando você. A história começa com Ana, uma mulher simples que herdou um espelho antigo de sua avó. O espelho era grande, com uma moldura dourada e detalhes entalhados à mão. Mas ele sempre causava desconforto em quem o olhava por muito tempo. Diziam que ele veio de um castelo abandonado e que estava amaldiçoado. Ana não acreditava nisso, pelo menos não no começo. As coisas começaram a ficar estranhas. À noite, Ana ouvia ruídos no corredor, mas ao verificar nunca havia ninguém. Então, certo dia, enquanto limpava o espelho, ela viu algo que não deveria estar lá. Um rosto atrás dela. Quando se virou, não havia ninguém. Na última noite, Ana decidiu cobrir o espelho com um pano. Mas durante a madrugada, o pano foi removido, sozinho. Ela encontrou o espelho completamente embaçado, exceto por uma mensagem escrita com letras longas e distorcidas. "Venha comigo." O espelho foi encontrado anos depois, abandonado em uma casa vazia. Dizem que quem o olha por muito tempo sente uma presença por trás. Então, se um dia você herdar um espelho antigo, tome cuidado com o que pode estar olhando de volta. As florestas escondem muitos segredos. Algumas trilhas levam a lugares que nunca deveriam ser visitados. Hoje, vou contar uma história de desaparecimentos e mistérios na densa floresta do Sussurro.
Se você ouvir uma voz chamando seu nome, nunca responda. A lenda começou quando um grupo de amigos decidiu explorar uma trilha desconhecida. Eles ouviram histórias sobre vozes misteriosas e sussurros na floresta, mas acharam que era apenas uma brincadeira. O que eles não sabiam é que essas vozes têm o poder de atrair quem as ouve, para nunca mais voltar. Apenas um dos amigos conseguiu escapar, mas ele nunca mais foi o mesmo. Ele contou que viu sombras se movendo entre as árvores e ouviu seus amigos chamando por ele, mesmo sabendo que eles já haviam desaparecido. O sobrevivente foi encontrado dias depois, vagando pela estrada. Ele só repetia uma frase: "Eles me chamaram pelo nome. Eles querem mais." Você já ouviu uma transmissão que parecia errada? Uma voz que parecia falar diretamente com você? Hoje, vou contar a história de um rádio amaldiçoado que se comunica com o outro lado. Se você ouvir uma voz estranha, desligue antes que seja tarde demais. Marcos encontrou o rádio em um mercado de pulgas. Era um modelo antigo, cheio de ferrugem, mas ele o achou interessante. Na primeira noite, ao ligá-lo, tudo parecia normal, até que ele ouviu uma voz chamando seu nome. As mensagens ficaram mais claras. A voz dizia saber coisas sobre ele, detalhes que ninguém mais sabia. Marcos começou a desconfiar que o rádio estava conectado a algo além deste mundo. Uma noite, a voz disse: "Marcos, estamos aqui. Venha conosco." O rádio explodiu em faíscas e Marcos desapareceu. Tudo o que restou foi o rádio, ainda funcionando. O rádio foi passado para outros donos e todos desapareceram. Então, se você encontrar um rádio antigo e ele começar a falar com você, desligue-o. Ouça minha voz e não a dele. Existem lugares que deveriam permanecer trancados para sempre. Lugares onde o passado se recusa a ficar adormecido. Hoje vou contar a história de um quarto que ninguém deveria abrir, mas que sempre encontra um jeito de ser descoberto. Este é o mistério do quarto proibido. Tudo começou quando Lucas, um jovem universitário, alugou um quarto em uma casa antiga. O proprietário era claro sobre uma regra: nunca entre no quarto do final do corredor. Lucas achou a regra estranha, mas não fez perguntas. No entanto, com o passar dos dias, ele começou a ouvir barulhos vindos de lá. Sons abafados, como se alguém estivesse sussurrando ou arrastando móveis. Lucas começou a investigar. Descobriu que a casa já havia pertencido a uma família que desapareceu misteriosamente há décadas. Relatos indicavam que o quarto do final do corredor era o local onde as crianças da família brincavam e onde algo terrível aconteceu. Na última noite, Lucas ouviu passos correndo pelo corredor. Quando foi verificar, a porta do quarto estava entreaberta. Ele entrou novamente e viu algo que nunca deveria ter visto: o reflexo de uma criança parada no espelho, sorrindo, mesmo quando o quarto estava vazio. A porta então se fechou sozinha, trancando-o lá dentro. A casa ainda está de pé e o quarto permanece trancado. Ou pelo menos é o que dizem. Então, se algum dia você alugar um lugar com um quarto proibido, lembre-se, algumas portas não devem ser abertas.